Oiê! Eu sou a Joste, aqui do Ateliê Maria Arteira, e hoje eu vou te ensinar a fazer esta nécessaire. Olha que graça! A nécessaire Carol. Olha que amor! Quer aprender? Vem aí! Fica aí comigo, que a gente vai aprender. Olá, pessoal! Então é isso. Vamos começar a nossa nécessaire, certo? Então, vocês vão imprimir os moldes, tá? Recortar. Lembrando que os meus moldes sempre tem margem, já tem a margem de costura, então você não precisa cortar maior. Pode cortar no tamanho do molde, tá? Se cortar maior dele não vai dar certo. Então, nós vamos cortar assim, ó. A parte do corpo, que é essa, nós vamos cortar 2 vezes no tecido, ó. Uma vez, tecido, 2 vezes no tecido. Aqui. 2 vezes no tecido, 2 vezes na manta, que tá aqui. Tá vendo que eu cortei a manta um pouquinho maior, certo? A manta sempre um pouquinho maior, porque a gente vai fazer uma telacê, ela dá sempre uma encolhe. E 2 vezes no forro. Opa, tá aqui. 2 vezes no forro, certo? O forro eu tô usando esse azul. E a manta R1 e o tecido estampado, certo? Você vai precisar de 25 centímetros de cada, 25 centímetros de tecido, 25 centímetros de forro e 25 centímetros de manta. Então, isso aqui é o corpo, deixa de lado. Agora, pro tampo, nós vamos precisar de 1 vez no tecido, 1 vez na manta e 1 vez no forro. Lembrando que a manta eu sempre corto maior. Certo? Separo. E as laterais, 2 vezes laterais, 2 vezes no tecido, 2 vezes na manta e 2 vezes no forro, certo? Então, depois de tudo cortado, você vai passar os seus tecidos, apenas o tecido na manta, deixa o forrinho de lado. Passa o tecido na manta e vai fazer uma telacê. Uma telacê que você quiser, tá bom, gente? Pode ser ângulo de 45 graus, pode seguir o desenho, pode ser um quilting, pode ser quadriculado, o que for melhor pra você. Aí, a gente vai fazer uma telacê e depois vamos recortar a sobrinha de manta, tá bom? Eu vou fazer isso no meu e eu já volto. Bom, pessoal, então, olha, eu fiz uma telacê de tudo isso, de todas as peças, né? Das 2 laterais, do tampo e do corpo, certo? Agora, eu vou recortar essa sobra de manta que ficou e vou passar a ferro para tirar essa marca e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, então agora, olha, já recortei, passei a ferro, tirei toda a marquinha do giz, né? E eu vou pegar, vou deixar as laterais e o corpo separados, que a gente vai trabalhar depois. Agora, nós vamos trabalhar o tampo, certo? No tampo, eu vou usar um zíper, tá? Zíper de 30 centímetros, tá bom? Um zíper de 30 centímetros, que vai o zíper, ou a parte que eu fiz uma telacê e o forro, certo? Então, o que eu vou fazer? Nesse quadrado do tampo, eu vou dobrar certinho ao meio e vou cortar aqui, olha, bem certinho. Cortei ao meio, ficaram 2 triângulos, tá? 2 partes. Com o forro, a mesma coisa, vou dobrar ao meio, bem certinho. E também vou cortar. Ótimo. Ok? E vou pegar meu zíper e vou colocar aqui, ó, direito do
do zíper nessa parte aqui, ó. Imagina que aqui onde foi cortado, é aqui que a gente vai encaixar o zíper, certo? Dá pra ver? Ó. Eu gosto de cortar o zíper com 30 centímetros, porque eu deixo ele mais na pontinha, trabalho isso aqui, ó. Trabalho o zíper aqui. Alinhado, pezinho de zíper. Depois que eu fizer isso, eu vou pôr o forro, ó, direito do forro no avesso do zíper. Também alinhado, e vou costurar aqui também. Então, vai ficar o tecido com a manta, o zíper e o forro, certo? Eu vou fazer isso, vou costurar ali na máquina e eu já volto. Pronto, olha, eu costurei, tá? Coloquei o zíper, direito com direito, coloquei o forro e fechei. Agora, eu vou fazer isso, a mesma coisa do lado de cá. Como é que eu alinho? Eu pego o biquinho aqui dos dois triângulos para alinhar a outra parte e deslizo aqui, ó, para ele ficar bem centralizado. Vou puxar o cursor novamente lá pro cantinho. E vou colocar o alfinete. Vou repetir o mesmo processo pro outro lado. Importante que quando você finalizar isso, ele tem que continuar sendo um quadrado, ele não pode ficar retangular. Essa peça, se ela ficar retangular, tá errado, aí tem que refazer, tá bom? Então, vocês vão costurar aqui o zíper, depois o forrinho aqui também, certo? Vai ficar como o outro lado, eu já volto. Muito bem, olha, então eu fiz isso, passei, coloquei forro, rebati, eu até deixei a linha embaixo, a linha que eu usei em cima para que vocês pudessem enxergar. Olha, continuou um quadradinho e passei uma costurinha de segurança em volta para ele ficar firme, certo? Agora aqui eu venho aparando o que sobrou do zíper, mantendo o quadradinho. Olha, aqui e aqui, certo? Pronto. Muito bem, o nosso tampo está pronto. E agora eu quero que vocês prestem atenção, porque a gente vai usar esse fecho, tá? Que é um fecho de couro que vem com um botão imantado. Essa parte, ela já vem pronta, é um fecho que a gente vende aqui no ateliê, tá? Se você não tiver esse fecho, você pode fazer um fecho de tecido, ou se você quiser, a gente manda, tem algumas cores desse fecho, a gente manda pra você via correio, tá bom? Então, é assim, olha, eu vou achar o meio desta parte, tá vendo onde fecha o meu zíper? Pra onde, olha, o lado de cima que eu estou fechando o zíper, é este lado aqui que nós vamos pôr o fecho. Eu vou dobrar para achar o meio certinho. Ó, eu tô contando aqui, ó, a lateral. Eu vou achar o meio bem certinho e vou fazer um pique. Ok? Esse daqui, eu também vou fazer um pique aqui, achar o meinho dele. Olha, e ele vem nessa posição. É exatamente essa a posição que vai ficar esse fecho, certo? Meio com meio, o cursor fechando aqui, e é o lado que vai ficar essa faixa, esse fecho, tá bom? É assim. Então, vou passar uma costurinha de segurança aqui e reservar. Depois, eu venho com a montagem da bolsa. Muito bem, ó, costurei, fiz a costurinha de segurança, é assim que vai ficar o nosso tampo, certo? Reservo isso, que depois a gente vai usar. Vou pegar o corpo, ó, veja só, o corpo, tem uma setinha no molde de vocês, é nesse sentido aqui da seta, ó, um pra lá, um pra cá. E vou colocar aqui e vou fechar essa parte de baixo. Uma costura reta, unindo essas duas partes. Vai ficar uma tira com essa parte do corpo. Muito bem. Emendei,
certo? Ó, emendei as duas partes do corpo e vou colocar as laterais. Uma de um lado, vou achar o meio, tá vendo? A lateral é um triângulo. Essa parte menor do triângulo, eu vou fazer um pique bem no meinho, na parte menor. E vou encaixar nessa linha da costura da parte de baixo, ó. Vou colocar um alfinete. É esse lado aqui que nós vamos costurar, de ponta a ponta. O outro lado, a mesma coisa. Vou achar o meio. E vou costurar, vou dar um pique e vou encaixar meio com meio. Certo? Alfinetinho. E vou costurar aqui de ponta a ponta e de ponta a ponta, certo? Pronto. Costura feita, vai ficar uma coisa assim, tá? Isso tudo que eu fiz no corpo, na parte de fora, nós vamos repetir o processo no forro. Vou juntar as duas partes, né, do forro, essas duas partes, costurar. Aqui também vou achar o meio, vou costurar, igualzinho. Vai ficar uma peça assim, só que com o tecido do forro e sem a manta, certo? Aí, agora, essa parte de fora, eu vou fechar, montar a caixinha, olha. Eu vou pegar a beiradinha de cima, as duas beiradinhas de cima, ponta a ponta, de cima pra baixo, ó, vou colocar no alfinetinho. De cima pra baixo, eu venho fechando. Sempre de cima pra baixo. Se eu costurar ao contrário, não vai dar certo, vai sobrar. Ó, de cima pra baixo, vou fazer isso nos 4 cantos. De cima pra baixo, nos 4 cantos. Não importa se der uma pequena diferença aqui, embaixo ela não vai aparecer, certo? Então, é sempre da ponta pra baixo. Vou fazer isso nos 4 cantos e passar uma costura de ponta a ponta, dando retrocesso nessa parte de cima, tá? Pra ela não ficar abrindo. Pronto, olha, eu costurei os 4 lados, fechei, e agora eu vou virar. É uma necessaire bem espaçosa, viu, meninas? Olha, tá? Ela vai ficar nesse formato, certo? Muito bem. Agora, vamos preparar o forro da mesma forma. A diferença é que na hora que eu vou unir essa parte de baixo, eu não vou costurar por inteira. Eu vou costurar um pedaço, uns 5 centímetros, pulo e costuro mais 5 centímetros. Este meio eu vou deixar aberto, porque é por aqui que nós vamos virar a necessaire depois, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou costurar, deixar aberto aqui, depois eu vou montar as laterais, da mesma forma que eu montei o corpo, pra ficar uma peça igual a essa, só que no forro, tá certo? Bom, costurei o forro, veja, ficou igualzinho as duas peças, certo? Então, reservo o forro agora e vou trabalhar aqui a tampa. A tampa na peça. Então, o que eu vou pegar? Eu vou começar por aqui, ó, por essa parte onde eu tenho o fecho de couro. Vou descer o cursor um pouquinho e eu vou encaixar ele aqui, ó. Vou encaixar aqui, veja, essa parte, aqui são as laterais, não é na lateral, é na parte do corpo. Esta parte, ela vai encaixar exatamente aqui, olha. E eu vou passar uma costura reta, tá? Aqui, vou passar uma costura reta, aí eu viro, vou costurar uma parte por vez. Não dá pra alfinetar tudo e marcar tudo. Então, primeiro eu costuro aqui, depois eu vou marcando os outros cantos, tá certo? Bom, costurado, ó, ficou assim, certo? Aí, eu vou costurar essa outra ponta, a paralela,
nessa outra parte do corpo. Aí eu viro a peça no avesso, veja só. Agora sim eu viro todo mundo no avesso. E vou costurar o lado paralelo, ó, no outro lado do corpo. Costuro aqui, certo? Vão ficar as laterais, vão ficar abertas. Depois que eu costurar aqui, pezinho de máquina, tudo normal. Aí eu costuro uma lateral e outra lateral. Aí ele vai ficar fechadinho assim. Tá certo? Muito bem. Olha, costurei o tampo todo, certo? Olha. Aí, pelo zíper, eu vou abrir e virar a peça toda. Vou dar uma refilada aqui nas linhas, que tem muitas, né? Muito bem. Muito bem. Olha, vamos revirar aqui os cantinhos de um lado, do outro. Vamos ver se ficou tudo ok. Olha. Desvirou todo mundo, beleza. Primeiro você desvira pra ver se ficou tudo em ordem, tá? Se não ficou nenhum buraco, se não ficou nenhuma costura falha. Ok, tá tudo certinho. Muito bem. Tudo certo. Aí eu vou virar, eu vou vestir bolsa no direito, forro no avesso. Bolsa do lado direito e forro do lado avesso. Você vai pôr um dentro do outro, tomando cuidado de colocar parte do corpo com a parte do corpo e parte das laterais com a parte das laterais, tá? Ó, exatamente assim. Coloca todo mundo lá dentro. E aí, olha, eu desviro só essa tampinha. Vou puxar um pouquinho o cursor, pra ele não pegar na minha costura. E da mesma forma que eu fiz o tampo, eu vou costurar o forro. Olha, veja, direito do forro com direito desse forro. E aí, pelo lado da manta, dessa marcação de costura da manta, é onde eu vou passar uma costura. Vou fechar assim os 4 lados. Primeiro essa frente, depois a outra paralela, depois uma lateral, depois outra lateral. É aos poucos. Se eu fechar tudo de uma vez, essa bolsa vai ficar torta. E ninguém quer a bolsa torta. Então, tem que ser por partes e paralelas. A parte da frente, a parte de trás, uma lateral, outra lateral. Tá certo? Pronto. Olha, costurei um lado. Agora, eu vou costurar o outro paralelo dele, tá? Que é essa parte aqui, ó. Essa com essa, certo? Lateral ainda não. Depois que eu costurar aqui, aí sim eu vou costurar as duas laterais. Pronto. No final de todas as costuras, você vai acabar com ela assim, ó. Tá? Costurada os 4 lados. Bolsa vai ficar para um lado, forro para o outro. É assim que ela vai terminar, tá? E aí, lembra aquele buraquinho que a gente deixou aqui, ó? Esse espaço que não foi costurado no forro? É por aqui que nós vamos virar a peça. Por aqui você vira, desvira toda a peça. Parece que vai dar nada, né? Mas no final ela dá certo, vocês vão gostar. Ó. Aí você vai empurrar todo mundo lá pra dentro, direitinho. Empurrar bem as costuras, os cantinhos. Olha. Puxar bem esse tampo. Esse canto. Ela vai ficar assim, ó, um quadradinho. Olha que amor. E aí, pra fazer a marcação de botão, veja, eu vou dobrar aqui, pode dar uma passadinha no ferro pra assentar melhor. Ela vai ficar uma bolsinha assim, bojudinha, uma necessaire bojudinha. E aí, você vem com a sua tira aqui.
É aqui que ela vai fechar. O fecho, ele vai com esse preso rebitado no couro e esse botão para você colocar, olha. Então, você vai encaixar esse daqui e vai fazer uma marcação aqui e cortar com o abridor de casa. Aqui, fazer 2 buraquinhos para colocar o botão, tá? Eu vou passar o ferro e venho aqui colocar o botão com vocês. Pronto, olha, então aqui já passei a ferro, né? Vou fechar o zíper para poder fazer minha marcação direitinha. Vou encaixar aqui, ó, ponta com ponta. Já encaixei a outra parte do botão aqui, tá? E vou fazer essa marcação. Veja, eu vou deixar um espacinho aqui, ó, uma leve sobrinha. Vou passar no pezinho desse botão o giz, ou faz uma marcação com caneta, caneta fantasminha, tá, gente? Esferográfica, não, caneta fantasminha. Ou com lápis, qualquer coisa assim. E, ok. Abri, lembra que lá o fundo tá aberto? Ó, eu vou colocar minha mão dentro, entre a manta e o corpo aqui, ó. Não tô furando o forro, é só a manta e o tecido de fora. Olha, faço uma marcaçãozinha e corto. Faço uma marcaçãozinha e corto. Vou pegar o botãozinho que tá aqui, que grudou a beça, aqui, ó. E vou colocar nesse pezinho que eu furei. Aqui. Nossa, fiz um furo tão pequenininho que nem tô enxergando. Aqui. Aqui, certo? Aí, aqui atrás, veja, eu vou colocar o reforcinho, que é uma latinha aqui, ó, o reforço. E vou fechar esses pezinhos. Tem que pôr o reforço, tá, pessoal? Porque senão ele vai sair. Agora sim, você já pode fechar aqui ou com um pontinho invisível na cor do forro ou na máquina, mas eu sempre prefiro que feche com pontinho invisível, mas fica a seu critério. E a nossa bolsinha tá pronta. É uma bolsinha prática, com bastante espaço, que você pode pôr bastante maquiagem, material de higiene, ou o que você quiser, tá bom? Olha, espero que você tenha gostado. Esse é o nosso projetinho. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Olha, cursor, bolsinha espaçosa, super charmosa. Bolsa necessaire Carol. Ó, que graça. Tá bom? Um beijo e até a próxima.